Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou entrando em contato aqui com vocês para a gente fazer a resolução da nossa atividade de número 6. Quero que vocês me comentem depois se vocês acharam muito difícil, se vocês, o que vocês fizeram para conseguir entender. Quero entender esse caminho daí que vocês estão utilizando, tá bom? Deixem o feedback para mim para eu poder entender como é que está a evolução de vocês. Se vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo fazer as peças ou não. Gostaria também que vocês comentassem comigo qual a área que vocês vão utilizar, vão adotar na segunda fase da OAB de vocês. A OAB de vocês está bem perto, né? Esse ano, talvez alguns de vocês já tenham passado na primeira fase, a segunda fase, salvo engano, está pendente ainda por causa dessa pandemia. E eu gostaria de saber, conhecer um pouco mais sobre essa atividade de vocês, até para eu conseguir ir direcionando o nosso estudo, moldando o nosso estudo para as atividades que vocês vão enfrentar no dia a dia. Tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos lá à nossa atividade número 6. O caso concreto falava o seguinte: em 25 de novembro de 2016, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública de improbidade administrativa exclusivamente em face da Sociedade Empresária Veloz Limitada e de seu antigo administrador, Marcelo, por infração ao disposto no artigo 10 da Lei 8.429, de 92, em decorrência de haver beneficiado por dispensa indevida de licitação do contrato de compra de veículos oficiais para a Assembleia Legislativa, firmado em 3/4/2010 pela autoridade competente, deputado estadual, cujo mandato terminou em 31/1/2011. No curso da fase probatória, restou demonstrado que a dispensa da licitação foi efetivamente indevida, bem como caracterizada a culpa dos demandados na formalização do contrato. Igualmente, verificou-se que os veículos foram entregues em momento oportuno e que foi cobrado preço compatível com o mercado, além de comprovada a boa reputação da Sociedade Empresária Veloz Limitada. Na sentença, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública da comarca da capital do estado, Alfa, julgou procedente o pedido, condenando tanto a Sociedade Veloz Limitada quanto o antigo administrador Marcelo às seguintes penas previstas no artigo 12, inciso 2, da Lei 8.429/92. 1. Ressarcimento ao erário constante na devolução de todos os valores recebidos com base na contratação indevida. 2. Multa civil de 3 vezes o valor do dano. E 3. Proibição, pelo prazo de 5 anos, de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual fossem sócios majoritários. Inconformados com a condenação, mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração, cuja decisão foi publicada na última sexta-feira, os novos administradores da Sociedade Empresária Veloz Limitada procuram um advogado para apresentar medida judicial cabível em defesa dos interesses da pessoa jurídica. Redige a peça pertinente alinhando todos os fundamentos jurídicos adequados. Bom, em análise desse caso, em preliminar, pessoal, vocês têm que lembrar que na ação de improbidade administrativa é obrigatório que ela seja ajuizada contra particulares, se for o caso, né? Na verdade, se for o caso, contra particulares, mas obrigatoriamente tem que ser réu também nessa ação de improbidade administrativa algum agente público que tenha participado da demanda. Se houve uma ação de improbidade administrativa, uma ação civil pública de improbidade administrativa, significa que alguém praticou um ato em detrimento ao patrimônio ou aos princípios da administração pública. E essa pessoa pode ser um particular, mas também tem que estar aliado junto a um agente público, senão não teria configurado improbidade administrativa. Bom, em segundo momento, a gente tem que calcular aí nesse período o prazo da prescrição punitiva da ação de improbidade administrativa.
considerando o artigo 23, inciso 1 da lei, em comento da lei que a gente está comentando, né, que é a Lei 8.429, e o termo inicial da contagem, ou seja, o termo a qual que a gente chama, né, o dias a quem que a gente chama, será, logicamente, o término, a data do término do mandato do deputado estadual. Porque é esse o prazo que se aplicaria a ele, né, ao deputado, se ele estivesse respondendo. Então, para a gente que estamos defendendo uma pessoa jurídica que supostamente praticou um ato de improbidade administrativa em conluio com um agente público, tem que respeitar o mesmo prazo. Mas, se o juiz não acolher essas teses que a gente está debatendo aqui, você tem que fazer a análise do mérito, né? Você vai ter que debater o mérito da questão propriamente dita. Em primeiro lugar, vamos ver que a primeira condenação que o magistrado concedeu foi a determinação de devolução de todo o valor que foi recebido pela sociedade empresária. Vamos lá, mas primeiro momento, houve lesão ao erário? Não. Não houve a lesão ao erário, considerando que os preços apresentados pela sociedade empresária, eles eram compatíveis com o de mercado, e não se configurava, então, o ato ímprobo previsto no artigo 10 da Lei 8.429. Ultrapassada essa questão, que está bem fácil da gente conseguir identificar no texto, a gente vai ter que falar pela ilegalidade da multa fixada, porque o valor extrapolou os limites da própria norma. A norma, né, o artigo 12, inciso 2 da Lei 8.429, ele estabelece que a sanção deve ser de até 2 vezes o valor do dano. E, nesse caso, sequer existe dano, né? Qual é o valor? O valor total do contrato, mas a administração pública não recebeu os veículos, né? Não foi preço justo, preço de mercado. Qual é o dano que a administração teve? E se eu vou condenar em 2 vezes, 3 vezes o valor do dano, qual é esse valor que eu vou ter que indicar? E aí, por esse raciocínio, a gente vai chegar em uma outra tese, que é da ilegalidade de ressarcimento da integralidade dos valores que foram recebidos a título do contrato, porque os veículos foram entregues ao poder público. Apesar de ter vício no processo licitatório, houve a regularidade do valor e do serviço prestado, que a empresa era bem conceituada e ainda o preço era o valor de mercado. Então, não poderia ser condenada a sociedade empresária a devolver o valor integral, mesmo porque, se assim o fizesse, haveria enriquecimento ilícito da própria administração, já que a administração está com os veículos. Ou seja, ela teria pago um valor para ficar com os veículos, reteve o veículo e depois iria receber o valor de volta. E a sociedade empresária que gastou, que adquiriu os veículos, como que ela ficaria? Teria, então, um enriquecimento ilícito do poder público, o que seria proibido, e a gente pode citar aqui o artigo 884 do nosso Código Civil. Em última tese, portanto, finalizando a nossa petição, a gente tem que falar também daquela questão que é muito mais debatida na área constitucional, mas em todo o ordenamento jurídico ela incide, pela constitucionalização das normas que a gente vive nesse momento que a gente vive atualmente. Então, a gente tem que falar que a condenação violou o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, sobretudo porque com relação à necessidade de que as sanções possuam natureza, gravidade e consequência da ilicitude praticada, não seria proporcional à aplicação da penalidade no seu limite máximo, já que a gente, como já dito aqui, não teve prejuízo à fazenda pública. O que teve foi um vício no processo licitatório. Né? E assim, ao final, você vai fazer um pedido nesse teu recurso de apelação, pedindo a modificação da sentença. Contra a sentença na área civil, cabe recurso de apelação. Então, sempre que a gente tiver uma sentença, o meio de impugnar essa sentença vai ser o recurso de apelação. Não existe possibilidade de você impugnar sentença com recurso de agravo, a não ser que o nome do comando judicial esteja errado, a natureza da decisão a natureza do comando judicial é de decisão e não de sentença, o juiz botou sentença.
Se não colocou fim ao processo, não colocou termo ao processo, é uma decisão. Pode ser uma decisão parcial de mérito ou uma decisão que não vai interferir no mérito propriamente dito, né? Qualquer de uma dessas duas vai caber o recurso de agravo. Agora, se o juiz colocou fim ao processo, se ele decidiu o pedido, se ele concedeu, rejeitou, indeferiu o pedido que foi formulado inicialmente, nós estamos falando de um comando que põe fim à fase do processo, que é a chamada fase do conhecimento. E aí a gente vai poder entrar com o recurso de apelação. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês. E não deixem de cumprir as atividades, pessoal. Tá bom? Um abraço e bons estudos e boa semana.